O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prestou depoimento hoje à CPI da pandemia. O depoimento de Pazuello foi interrompido no final da tarde. Senadores disseram que ele havia passado mal, mas o ex-ministro negou e disse que voltará nesta quinta-feira. Não passei mal. Por que foi suspensa a sessão, então? No horário, porque está dando hora do dia. Pazuello declarou que se dedicou ao máximo a salvar vidas à frente do ministério. Sobre a falta de oxigênio no Amazonas, em janeiro deste ano, disse que a crise durou apenas 3 dias. Eu tomei conhecimento de riscos em Manaus no dia 10 à noite, numa reunião. No momento que eu soube de oxigênio, eu já comecei a agir, imediatamente. E coloco dessa forma porque foi exatamente o que aconteceu. Faltou oxigênio no Amazonas apenas 3 dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuello, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas tentando cegar ao oxigênio. Senador, não é possível. Não são os dados que estão comigo. Não, mas não é possível. E mais, agora eu vou dizer a Vossa Excelência. Vossa Excelência não pode deixar de dizer que conhece isso. O senhor estava lá. O senhor assistiu com seus olhos os nossos brasileiros amazonenses morrerem por falta de oxigênio. Apesar de ter um habeas corpus para não responder às perguntas que pudessem incriminá-lo, o general resolveu responder a todos os questionamentos. Sobre o motivo de não ter fechado o contrato com a Pfizer já em agosto, quando o laboratório fez a primeira oferta ao Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello respondeu que considerou o preço alto demais e não havia condições legais para o acordo. Apesar de ter decidido assinar, recebeu orientação contrária de órgãos de controle, entre eles o Tribunal de Contas da União. Mandamos para os órgãos de controle. A resposta foi: não assessoramos positivamente. Não deve ser assinado. CGU, AGU, todos os órgãos de controle. TCU, não deve ser assinado. Pouco depois da fala do ex-ministro à CPI, o Tribunal de Contas da União publicou uma nota em que apresentou uma versão oposta. Disse que em nenhum momento seus ministros se posicionaram de forma contrária à contratação da empresa Pfizer para o fornecimento de vacinas contra a Covid-19 e que não desaconselhou a imediata contratação em razão de eventuais cláusulas contratuais. O TCU esclareceu ainda que, diante das circunstâncias de mercado para vacinas, não havia impedimento jurídico para a compra. Pazuello também afirmou que nunca se reuniu com representantes da Pfizer. Por que Vossa Excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, isso deveria saber disso. Apesar de um vídeo em que o presidente Bolsonaro aparece ao lado de Pazuello, dizendo que mandou o então ministro cancelar um protocolo de intenção de compras de 46 milhões de doses de vacinas Coronavac, ele negou que tenha recebido essa ordem. Vou explicar para o senhor. Uma postagem na internet não é uma ordem. Uma ordem, ela é uma ordem direta, verbal ou por escrito. Nunca foi dada. Então, na verdade, aquilo é só um jargão militar, é apenas uma posição de internet e mais nada, sentado num quarto, colocando que ele manda e o outro obedece. Quem manda é ele, eu obedeço. Aquilo é um jargão simplório colocado para discussões de internet. Pazuello também explicou o porquê de não ter aderido totalmente ao consórcio COVAX Facility de vacinas. Na ocasião, o Brasil optou por receber 10% das doses que o consórcio oferecia. Bem, a negociação com a COVAX Facility, ela começou muito nebulosa, vou usar um termo aqui. Não haviam bases, o preço inicial era $40 a vacina, e assim começou a discussão. Não havia garantia de fornecimento. Então, naquele momento, o que nós nos preocupamos era de que nós assumíssemos um grau de recursos altíssimo
sem uma garantia de entrega efetiva do laboratório. A COVAX Facility não nos dava nem data, nem cronograma, nem garantia de entrega. Pazuello afirmou ainda que nunca recebeu ordens para o tratamento precoce e uso de cloroquina. Sua nomeação deu-se sob a condição de cumprimento de alguma ordem específica, como a recomendação de tratamento precoce para a Covid, com cloroquina ou outro medicamento? Em hipótese alguma. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada. O vice-presidente da CPI protocolou o pedido de quebra dos sigilos do ex-ministro. Não há data para a CPI votar o requerimento. Pazuello volta a depor amanhã de manhã.